Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nesse vídeo aqui do nosso curso de matemática do ensino médio, a gente vai continuar falando sobre função afim, função do primeiro grau, mas vamos falar especificamente sobre os coeficientes angular e linear da função afim. Tá? Que você já sabe muito bem a essa altura, que é o A e o B, respectivamente. Né? Então aqui, ó, o A, ele é o nosso coeficiente angular. E o B aqui, ó, ele é o nosso coeficiente linear. Como a gente já viu em vídeos anteriores, o A ele é responsável, por exemplo, por determinar se a função ela é crescente ou decrescente. Se o valor do A for maior do que zero, a função ela é o quê? Ela é crescente. Beleza? E se o A for menor do que zero, a função, o gráfico da função ali vai ser decrescente. Beleza? Nesse exemplo que eu tenho aqui embaixo, ó, você percebe exatamente que essa função aqui, que está em rosa, esse gráfico rosa aqui, o A dela vai ser positivo, a função ela é crescente. E esse daqui que está em amarelo, ó, o A vai ser negativo. A gente vai calcular daqui a pouquinho e você vai perceber esse fato, constatar de fato que isso acontece, né? Já o coeficiente linear é o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo do y. Então, nesse gráfico amarelo aqui, ó, esse gráfico intercepta o eixo do y nesse ponto aqui, 0 para x, 3 para y. E esse gráfico rosa intercepta o eixo do y no ponto 0 para x, 1 para y. Já tenho certeza que o b desse gráfico amarelo vai ser igual a 3 e o b do gráfico rosa vai ser igual a 1. Tranquilo? Então, b é o coeficiente linear, vai determinar onde o gráfico vai encostar no eixo do y. O que a gente vai ver nesse vídeo, então, agora aqui, é uma outra maneira de determinar o coeficiente angular. E também uma outra maneira de analisar o coeficiente linear. Fica aí grudado na tela que você vai entender já já. Porque aqui é o seguinte, ó, o coeficiente angular, que é aquele A da nossa função do primeiro grau, ax mais b, né? Aquele Azinho ali, ele é chamado de coeficiente angular porque ele exatamente determina o ângulo que a reta do gráfico, né, resultante do gráfico, vai determinar com o eixo do x. Então, digamos que aqui eu tenho um ângulo θ. Um ângulo θ qualquer, beleza? O valor do A é que vai decidir esse ângulo, vai ser a inclinação dessa reta aqui. Tá? Quanto menor for o A, menos inclinada vai ser a reta. E quanto maior for o A, mais inclinada ela fica para cima. E a mesma coisa acontece se o A for negativo, né? Só que aqui no caso, quanto maior é o A, menos inclinada vai ser a reta. E quanto menor for o A, mais negativo ele for, a reta vai ficar mais inclinada dessa forma aqui. Tranquilo até aqui? A gente vai ver já já como é que isso funciona na prática. Vamos só ver essa parte aqui agora, ó, que diz que o A ele é igual ao ΔY sobre o ΔX. Professor, delta, aquilo ali é a fórmula de Bhaskara? É claro que não vai confundir com a fórmula de Bhaskara. O delta, normalmente, ele representa uma variação. Então, aqui eu tenho a variação no y dividido pela variação no x. Para determinar, então, o coeficiente angular A, basta eu pegar um y2 qualquer, subtrair por um y1 qualquer e dividir isso por um x2 qualquer menos um x1 qualquer nesse gráfico. Esse y2, y1, x2 e x1 são as coordenadas aqui de dois pontinhos, tá? Por exemplo, eu posso pegar um ponto que tem coordenadas x1, y1, tá? E pode ser qualquer ponto no gráfico, tanto faz, e pegar um outro ponto que tem coordenadas x2, y2, tranquilo? E aí efetuar exatamente essa diferença, ver a variação no y, a variação no x, efetuar a divisão, e aí eu vou calcular o meu coeficiente angular A ali. Professor, não entendi nada. Como é que faz na prática isso daí? Vamos lá, você vai ver na prática como é que isso funciona agora. Olha só. Vamos usar esses gráficos aqui como referência, né? Primeiro, esse rosa. Você percebe aqui que eu dei dois pontos, A e B, e a nossa primeira tarefa vai ser localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. O ponto A é 2 para x, 3 para y. Então, quando o x é 2, o y é 3, aqui em cima. Olha aqui, ó. Pontinho aqui, né? Sobre o gráfico, tem sempre que ficar sobre o gráfico. E o ponto B é 0 para x, 1 para y. É exatamente esse ponto aqui onde o gráfico intercepta o eixo do x. Vamos analisar o valor do A dessa função aqui agora? Eu já sei qual é o B, né? Vamos escrever primeiro aqui a fórmula geral da função do primeiro grau. É f de x igual a ax mais b. Eu já sei que o B vale 1 aqui, porque é onde o gráfico corta o eixo do y. Então já posso colocar no lugar do B ali um 1. É ou não é? Olha aqui, eu vou botar 1. E falta determinar o valor do A, que eu vou determinar através disso daqui, dessa formulinha que a gente acabou de ver, tá? A variação no eixo do y dividido pela variação no eixo do x. Como é que faz isso, professor? Muito fácil, muito simples. Perceba aqui comigo, ó, que esse pontinho aqui, que está sobre o eixo do y, e esse pontinho aqui,
certo? 2 para x, 3 para y, eles têm uma determinada variação. Eles variam no x e variam no y. Logo aqui vai ser o seguinte, ó, o meu ΔX, ou seja, a variação no x ali vai ser de quanto? Ó, daqui do zero, x é igual a zero, né? Eu vou até onde? Ó, eu vou até o x igual a 2. Então, o que eu variei no eixo do x foram 2 unidades. Eu andei 2 unidades para a direita. Então, o ΔX ali, no caso, é 2. Tem alguma outra forma de fazer isso, professor? Claro que tem, olha só. É x2 menos x1. Ou seja, o ponto final, que é o 2 aqui, ó, menos o ponto inicial, que é o 0. E 2 menos 0 dá igual a 2. E o ΔY? Mesma coisa, só que a variação no eixo do y, né? Olha só, aqui no eixo do y variou 2 unidades também. Ó, daqui a gente veio para cá, né? Então você percebe exatamente por aqui assim, ó, que variou 2 unidades para cima, né? Então é positivo. Então já posso colocar que o ΔY é igual a 2 ou calcular y2 menos y1. Ou seja, o ponto final, que é o 3 ali, né? Menos o ponto inicial, que é o 1. E 3 menos 1 dá igual a 2. Daí você percebe que o ΔX é igual a 2, o ΔY também é igual a 2. E quando eu calcular naquela formulinha ali, né, que diz que o meu A é igual ao ΔY dividido pelo ΔX, você vai perceber que eu vou dividir o número por ele próprio. É 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 dá quanto? Dá igual a 1. Então o meu A da função é igual a 1. Posso substituir aqui, ó, certo? O A vai ser igual a 1. Ou seja, a f de x é 1 vezes x mais 1. Eu não preciso nem escrever aquele 1, né? Porque 1 multiplicado por x é o próprio x. Essa função aqui, no caso, é x mais 1, pura e simplesmente. E aí, dessa forma, você percebe que eu consegui determinar a lei de formação da função, olha aí. Mas, professor, eu ainda não entendi porque o A é chamado de coeficiente angular. Aqui é o seguinte, ó, esse valor 1 aqui, ele vai ser igual a tangente daquele ângulo θ. Olha aqui o ângulo θ que eu botei, né? Ou seja, o ângulo que essa reta aqui, ó, forma com o eixo do x, a gente vai descobrir agora, porque eu já sei o valor da tangente do ângulo θ. Para descobrir o valor do θ, eu aplico a tangente menos 1. Vamos usar a calculadora aqui, que aí você vai ver como é que isso daí funciona. Eu vou primeiro verificar se a minha calculadora ela está em modo de grau, ó, aqui está em radiano, tá vendo? Vamos botar para grau. Grau em inglês é degree. Então tá aqui, mudei para grau. Vamos sair. E agora calcular a tangente menos 1 de 1, né? Porque o valor da tangente, você percebe aqui, ó, deu igual a 1. Então, tangente menos 1 de 1 vai me retornar o ângulo em graus. Olha aí, 45 graus. Aquele ângulo θ ali, ó, é igual a 45 graus. Beleza? Dá para perceber isso exatamente por esses quadradinhos aqui, né? Dá para perceber que esse ângulo ele corta bem no meio, seria a diagonal desse quadrado. Ou seja, metade de um ângulo reto. É ou não é? Então é por isso que esse A aqui ele é chamado de coeficiente angular. Se eu aumentar esse A, o que acontece? Esse gráfico aqui ele vai ficar mais inclinado para cima aqui, né? E se eu diminuir, ele fica mais para baixo. Vamos ver agora aqui, no nosso segundo exemplo, exatamente como isso vai funcionar também. Deixa eu apagar tudo aqui, né? Para a gente começar do zero. Bom, aqui no nosso segundo exemplo, eu dou 2 pontinhos P e Q, tá? Vamos localizar aqui no plano cartesiano. Aqui no ponto P, o x é 0 e y é 3. Então, quando o x é 0, y é 3, está bem aqui em cima, né, o ponto P. Beleza? Aqui, ó. E aqui o ponto Q é 1 e 1, né? Quando x é 1, y é 1, tá aqui. Beleza? Vamos calcular agora, então, ΔX sobre ΔY, sabendo que a função f de x é igual a ax mais b. O b sai de cara, né? Tá aqui é o 3. É o valor onde o gráfico toca ou intercepta o eixo do y. Então, aqui o b é igual a 3. E o a? O a, você já sabe muito bem essa altura, ΔY sobre ΔX. O nosso ΔY aqui, no caso, vai ser igual a quanto? Ó, perceba que ele saiu do 3 aqui, né? E ao andar para a direita, esse 3 aqui foi para o 1. Então, o ΔY diminuiu, certo? Esse ΔY vai ser igual a menos 2. É ou não é? Diminuiu 2 unidades. Então, ΔY é igual a menos 2 aqui. E o ΔX, ele andou aqui 1 unidade para a direita, então ele é 1 positivo. Menos 2 dividido por 1 dá igual a menos 2. Descobrir o valor do A da função. Então, essa função aqui, ó, ela vai ser menos 2x mais 3. Vamos lá, menos 2x mais 3. Olha aí, certo? Belezinha, né? Não é difícil, muito fácil, muito simples de calcular. Já consegui descobrir a lei de formação da função. Mas, professor, isso só serve para esses pontos aqui que eu dei, P e Q? É claro que não. Você pode pegar qualquer ponto dessa reta. Em qualquer ponto, qualquer lugar que você coloque 2 pontinhos aqui, você vai achar o mesmo coeficiente angular. Isso tem que acontecer sempre. Olha só. Se eu pegar, digamos, esse ponto aqui, ó, esse ponto, e considerar, né, uma comparação com esse ponto aqui. Beleza? Você percebe que o ΔY vai ser quanto aqui, ó? Quanto que o y vai variar? Ele vai variar 4 unidades para baixo. Vai diminuir 4 unidades. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 para baixo.
Então, meu ΔY é igual a menos 4. E o ΔX? Ora, ΔX aqui vai ser, no caso, ó, daqui passou para cá, foram 2 unidades, beleza? Então, dividido por 2. E aí você percebe que menos 4 dividido por 2 dá menos 2 também, que é o valor do A. Olha aí, beleza? Então, achamos o menos 2 da mesma forma. Não importa qual ponto você pegue, sempre vai dar certo. Se eu pegar esse ponto aqui e comparar com esse aqui, o ΔY, no caso, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para baixo. Variou 8. ΔY é negativo, né? Então, a gente vai calcular aqui agora assim, ó. O ΔY considerado é igual a menos 8. E o ΔX, a variação no eixo do x aqui vai ser de quanto? Daqui para cá, perceba que são 1, 2, 3, 4 unidades. Então, dividido por 4, também vai dar igual a menos 2, vai dar menos 2 sempre, não importa qual ponto que eu pegue. Inclusive, no outro gráfico que a gente calculou, sempre vai dar igual a 1, certo? Pode fazer o teste aí, que você vai ver que não importa quaisquer 2 pontos que você pegue, ΔY sobre ΔX, sempre vai dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado porque é a mesma função, né? O A aqui não vai variar, é um valor constante, beleza? Tranquilo? E essa definição aqui, que o A é igual a ΔY sobre ΔX, eu posso chamar isso daqui também, ó, de taxa média de variação. Taxa média de variação. A gente calcula essa razão aqui e aí vai ter o valor do A, taxa média de variação. Belezinha? Tá compreendido aí a parte do coeficiente angular? Portanto, ó, coeficiente angular é calculado pegando a variação no eixo do y e dividindo pela variação no eixo do x. Isso vai ser a mesma coisa que a tangente de um ângulo qualquer θ aqui, tá? Esse ângulo sendo o ângulo que a reta faz com o eixo do x. Tranquilo para você? Vamos prosseguir aqui? Beleza, vamos lá. Trabalhando agora aqui com o coeficiente linear. O coeficiente linear é o ponto exatamente onde o gráfico intercepta o eixo do y. Daí você percebe por esses 2 exemplozinhos aqui, o linear é o mais fácil de todos, né? Por esses 2 exemplozinhos, ó, que o coeficiente linear desse gráfico azul aqui vai ser igual a quanto? Onde o gráfico corta o eixo do y, 2. Então B vai ser igual a 2 aqui naquele gráfico azul. E no gráfico verde, o coeficiente linear vai ser aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo do y, menos 1. O B vai ser igual a menos 1 aqui no caso. Tranquilo? Professor, quero calcular o A também nesse caso. Vamos lá, vamos calcular o A. A gente pode determinar aqui a lei de formação da função, né? A da função azul, f de x é igual a ax mais b. O b eu já sei que aqui é igual a 2, né? Dessa função azul. Beleza? E o A? O A vai ser quanto? Podemos pegar 2 pontinhos quaisquer. Vamos pegar esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Beleza? Qual vai ser o meu ΔY, né? Porque o A você sabe muito bem que é o ΔY sobre ΔX. Qual vai ser meu ΔY aqui no caso? Ó, perceba que o gráfico ele é crescente, tá? Então meu ΔY é positivo. Ele vai crescer aqui, ó, quantas unidades? Ele estava aqui no menos 3, foi parar lá no 2. Então ΔY vai ser igual ao meu ponto final, que é 2, menos o ponto inicial, que é menos 3. Então 2 menos 3 aqui, né? Dividido pelo ΔX. Tá? O ΔX vai partir aqui do menos 4 e vai chegar até o 0. Então o ΔX aqui no caso vai ser o ponto final, que é 0, menos o inicial, que é menos 4. Tranquilo? Então aqui vai ser igual a quanto? Ó, aqui vai me dar 2 mais 3, né? Porque menos com menos vai dar mais. 2 mais 3 dá 5. E aqui vai dar menos com menos mais também. Vai dar 4 aqui embaixo. Então deu 5 quartos. O valor do meu A aqui é 5 sobre 4. Ou se eu quiser colocar na forma decimal, né? 5 dividido por 4 dá 1,25. 1,25, tranquilinho. E se você está duvidando, coloca aqui, ó, se o x é igual a 0, você vai perceber que vai me retornar esse ponto aqui, né? 0 para x, 2 para y. E se o x for igual a menos 4, que é exatamente a abscissa desse ponto aqui, né? O y tem que ser igual a menos 3. Quer fazer o cálculo? Vamos fazer rapidamente aqui, ó. Vamos calcular a f de menos 4. A f de menos 4 vai ser 1,25 ou 5 quartos. Vou botar 5 quartos, que vai ficar mais fácil de simplificar, né? Vezes menos 4 mais 2. Esse menos 4 simplifica com esse 4, dá menos 1, né? 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. E menos 5 mais 2 dá menos 3, olha aí. Então, quando x é menos 4, y é menos 3. Exatamente a coordenada desse ponto aqui, ó. Menos 4 para x e menos 3 para y. Beleza? Então, dá certinho, você verifica aí que realmente funciona o negócio. E daquela função verde agora, né, vamos determinar ali o coeficiente angular, né? Vai ser o quê? Ó, a gente sabe que f de x é igual a x mais b, só que o b a gente já sabe. O b dessa função aqui é menos 1. Então, em vez de mais b ali, vou botar menos 1, beleza? E o a? O a vai ser ΔY sobre ΔX.
O Δy, aqui eu posso escolher 2 pontos quaisquer, por exemplo, vou escolher esse aqui. E vou escolher também, sei lá, pode ser qualquer um. Esse daqui, por exemplo, vou botar bem distante para você ver que vai funcionar. O meu Δy nesse caso, perceba que se eu andar para a direita aqui, esse gráfico está diminuindo. Ele vai sair daqui do 1, certo? Do y igual a 1, e vai até o y aqui, ó, igual a menos 3. Então vai ser o meu ponto final, que é menos 3, menos o meu ponto inicial, que é 1. Dividido ali pelo Δx. Δx vai sair daqui, ó, do menos 4 e vai até o 4. Você percebe que a variação vai dar 8, né? Ponto final, que é 4, menos o inicial, que é menos 4. Essa conta aqui vai dar, então, ó, menos 4 dividido por 8 positivo, né? Porque aqui menos com menos vai dar mais, 4 mais 4 dá 8. Então isso daqui vai dar menos meio. Perceba que o A deu negativo, de fato tinha que dar, porque esse gráfico aqui é decrescente, e a inclinação dele é de menos 1 sobre 2, olha aí, né? Então vou botar aqui, ó, menos 1 sobre 2 multiplicado por x, menos 1. Essa daqui é a lei de formação dessa função aqui verde. Tranquilo? Estamos estudados aí sobre isso? Beleza, vamos ver aqui rapidamente agora no GeoGebra como isso daí funciona aqui num programa de geometria dinâmica, né? Então aqui vai ser o seguinte, ó, perceba que quando o meu A for igual a 0, esse gráfico aqui ele vai ser um gráfico da função constante, né? Exatamente o que a gente viu lá no primeiro vídeo aqui sobre as funções, beleza? E aí o B, se eu variar o B, olha só o que acontece, tá? Ele vai apenas se deslocando no eixo do Y. O B variando aqui nesse caso, ele gera várias retas paralelas entre si, né? Por exemplo, ó, essa reta aqui, quando B é igual a 1, que é assim, né? Ela vai ser paralela, por exemplo, à reta quando B é igual a menos 3, olha aqui. A reta vai ser paralela, perfeitamente paralela. Então isso acontece quando A é igual a 0. Agora vamos ver, se a gente variar esse A aqui, o que acontece com a inclinação dessa reta. Variando o A, ó aqui, o A negativo. O gráfico é decrescente, verifica que ele vai ficando cada vez mais decrescente quando a gente diminui o A. Quanto menor for o A, maior é a inclinação ali, né? Ó, beleza? E se eu for aumentando esse A aqui, perceba que a inclinação vai diminuindo até chegar a inclinação nenhuma, que é o A igual a 0. Né? A gente não vai ter a função afim nesse caso, vai ser a função constante. Se eu aumentar o A inclinação vai aumentando, ficando positiva aqui, né? Olha aí. Certo? Então o A ele é o coeficiente angular, é ele que determina o ângulo dessa reta. Olha ali, ó, como a angulação que está mudando. Já o B, olha o B que acontece, ó, vai me gerar retas paralelas. O B ele faz a reta se deslocar sobre o eixo do Y. E você percebe exatamente isso aqui, ó. Quando o B for igual a 4, olha onde o gráfico vai cortar o eixo do Y, né? No 4. Quando o B for igual a menos 1, vou botar aqui, ó, menos 1, vai cortar o gráfico no menos 1. Olha que legal. Então aqui no GeoGebra você consegue visualizar de forma dinâmica como isso daí acontece. E todas essas retas aqui, ó, com o mesmo coeficiente angular, variando apenas o B, elas são paralelas entre si. Tá? Então muito legal isso daí, né? Beleza? Vamos verificar agora aqui, tá? O estudo do sinal dessa nossa função. Tá? Que a gente está considerando nesses vídeos, que é o estudo da função afim. Então vamos estudar o sinal dessa função afim. Aqui é o seguinte, estudar o sinal de uma função qualquer, definida por y igual a f de x, é determinar os valores x para os quais y é maior que 0 ou o y é menor que 0. É saber quando a função é positiva e quando a função é negativa. Muito fácil, muito simples. Então para a função afim f de x igual a ax mais b, nós temos dois casos que são possíveis, né? O a ele pode ser maior que 0, a gente já viu que quando a é maior que 0, isso me dá uma função crescente, ou o a ele pode ser menor que 0, ou seja, uma função decrescente. Beleza? E aí nesses dois casos, o estudo do sinal vai ter uma ligeira diferença. Olha só, no primeiro caso ali, né, no caso I, eu vou ter o seguinte, eu vou desenhar aqui apenas o eixo do x, tá? Porque para estudar a função eu nem preciso desenhar um eixo do y, vou só localizar o 0 aqui, né? E por que a gente não precisa desenhar o eixo do y? Porque eu estou interessado apenas em saber quando a função ela é positiva e quando ela é negativa. Você concorda comigo que quando ela estiver acima do eixo do x, ela vai ser positiva? É ou não é? Ó, positiva aqui. E quando ela estiver abaixo do eixo do x, ela vai ser negativa, certo? Cabe a gente agora descobrir quando ela é positiva e quando ela é negativa. Você também sabe aí de vídeos anteriores que o gráfico ele vai cortar o eixo do x exatamente na raiz da função. E como aqui nesse nosso primeiro caso o nosso a ele é positivo, tá? Esse gráfico ele então vai ser uma reta crescente, dessa forma aqui, ó, pá, crescente. Então digamos que esse pontinho aqui, que é onde o gráfico corta o eixo do x, ele é a raiz da função, ou seja, ele é exatamente o ponto menos b sobre a para x, 0 para y. A gente já viu isso em vídeos anteriores, né? A raiz da função, quando eu faço f de x igual a 0,
eu vou ter ali, ó, ax mais b igual a zero, logo o x ele vai ter que ser igual a menos b sobre a. Isso é uma dedução, né? A raiz da função sempre vai ser o menos b sobre a. Beleza? Professor, quero exemplo numérico para ficar mais fácil. Tranquilo, vamos dar um exemplo numérico aqui para você, tá? Vamos considerar a função aqui, ó, f de x igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai ser mais ou menos a função que vai modelar esse gráfico aqui, certo? A raiz dessa função aqui, né, vamos calcular ela aqui do lado, ó, vai ser quando a f de x for igual a zero, e aí você percebe que x sobre 2 menos 1 sobre 2 tem que ser igual a zero. Vamos passar esse menos 1 sobre 2 lá para o outro lado. Isso vai me dar que x sobre 2 é igual a 1 sobre 2 positivo, e o x vai ser igual aqui, quando esse 2 for lá multiplicando, né? O x vai ser igual a 1, porque vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. Tá aqui o x, né? Então, a raiz dessa função aqui é exatamente o ponto 1 para x, 0 para y. Agora, perceba que a função ela vai ser positiva aqui, ó, tá? Para os valores maiores que a raiz, ou seja, a minha f de x ela vai ser maior do que zero, vai ser positiva se o x for maior que a raiz ali, né? Que nesse caso dessa função vai ser igual a 1. Beleza? Então, para todos os valores aqui do x que forem maiores que a raiz, à direita dela, a função vai ser positiva. E se o x pegar valores aqui menores do que a raiz, à esquerda aqui, né? Você percebe que a função ela vai ser negativa, está abaixo do eixo do x. Então, posso escrever aqui, ó, que a função ela vai ser negativa, menor do que zero, se o x for menor do que a raiz. Tá? Então, isso tudo aqui funciona para quando a é maior do que zero, que esse gráfico tem essa inclinação dessa forma aqui, uma função crescente, beleza? Se for agora o contrário, né, se for o a negativo, eu vou ter o segundo caso possível ali, né? Então, aqui é quando o a for menor do que zero. Vou desenhar aqui meu eixo do x. Agora não vou nem botar o zero, vou só desenhar um gráfico qualquer, você já entendeu como é que funciona aqui o negócio, né? Quando a é menor que zero, a função é decrescente, então o gráfico vai ter esse aspecto aqui mais ou menos, certo? Vai cortar o eixo do x exatamente na raiz r. Vou botar qualquer valor ali, né? E você percebe aqui agora o seguinte, se o x ele for maior que a raiz, né? Valores maiores que r aqui, a função vai ser o quê? Vai ser negativa. Então a minha f de x vai ser menor do que zero se o x for maior do que a raiz, beleza? Então todos os valores maiores que a raiz aqui, a função é negativa, está abaixo do eixo do x. E agora, se o x for valores menores que a raiz, ó, certo? Para lá, você vai perceber que a função ela é positiva, ela está acima do eixo do x, vai ser sempre positiva. Então a minha f de x aqui, ó, ela é positiva se o x for menor do que a raiz. Você percebe que acontece o contrário em relação a quando a é positivo, né? Lembra que quando a é positivo? Quando a é positivo, a f de x ela vai ser maior que zero se o x for maior que a raiz. Aqui acontece o contrário, olha só. F de x é maior que zero se o x é menor que a raiz. Ao mesmo tempo, a minha função vai ser negativa, né, quando a é positivo, se o x for menor do que a raiz. Aqui é o contrário. A função é negativa se o x for maior do que a raiz. Como a gente pode perceber traçando esse gráfico, fazendo um esboçozinho aqui, né? Tranquilinho? Beleza, não é difícil, é ou não é? Vamos agora fazer então aqui alguns exercíciozinhos para a gente exatamente treinar isso daí. É o seguinte, primeiro exercício, ó. No gráfico a seguir, está representado o volume de petróleo em litros existente em um reservatório de 26 metros cúbicos inicialmente vazio. Então aqui está o gráfico. Determine a taxa média de variação do volume em relação ao tempo. Taxa média de variação. Você lembra disso muito bem, que vai ser exatamente o valor do A, né? O A, ele é a taxa média de variação, ΔY sobre ΔX. Aí eu vou descobrir o A da função, né? Vamos lá então, determinar esse A. Eu vou pegar dois pontos quaisquer, ele já até determinou pra gente aqui esse pontinho e esse, ó, certo? O meu ΔY, aqui em relação a esses dois pontos, é o que? Ele vai crescer, ó, percebe que a função ela é crescente. O meu Y variou quanto aqui? Variou 2.600. Ele cresceu 2.600, então ΔY vai ser 2.600, dividido pelo ΔX, que foi igual aqui a 2, né, a 2 horas. Então eu divido isso aqui por 2. Logo, o meu A dessa função, 2.600 dividido por 2 dá 1.300. Olha aí. Só tomando cuidado, né? Que aqui no gráfico ele está representando o volume em litros. Enquanto aqui no enunciado, ó, ele fala em metros cúbicos, tá? A gente sabe aí que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. O angular, acabamos de calcular, 1.300, certo? Então meu coeficiente angular aqui,
como eu acabei de calcular, ó, já está aqui 1.300. E o meu coeficiente linear, o B? O B vai ser quando o gráfico toca o eixo do Y, até que é zero, né? Ele passa no ponto 0, 0, então essa função aqui é uma função linear. O B ele é igual a zero. Letra C, qual é a equação da reta? Muito fácil, muito simples de determinar agora então, né? Aqui, ó, f de x vai ser igual a 1.300x, certo? A hora que está variando aqui. E em quanto tempo o reservatório estará cheio? Como eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, e a capacidade total é de 26 metros cúbicos, basta multiplicar 26 por 1.000, né? Então ele vai estar cheio quando aqui atingir 26.000 litros. 26.000, né? Então aqui é o seguinte, a minha f de x vai ser igual a 26.000 e eu vou ter que calcular o valor do x nesse caso. Logo ali, né, eu vou colocar 26.000 igual a 1.300x. Vou ter que descobrir ali a quantidade de horas. Para descobrir isso, 1.300 vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, o que eu vou ter aqui, né, vai ser x igual a 26.000 dividido por 1.300. Simplifico 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. 260 dividido por 13 vai dar igual a 20. X é igual a 20. 20 horas é o tempo necessário para encher ali todo aquele reservatório. Tranquilo aí? Então, fizemos o nosso primeiro exercício. Vamos para o nosso segundo aqui, ó. Na lei f de x igual a p mais 60x, em que p é uma constante real, está relacionado o valor total f de x em reais pago a um técnico de informática por um serviço de x horas. São permitidos fracionamentos de hora. Sabendo que o técnico recebeu R$ 195 por 2 horas e meia de trabalho, determine, letra A, os coeficientes angular e linear da reta que representa o gráfico de f. Esboce em seguida esse gráfico. Então vamos lá, ele quer saber a função f de x igual a x mais b, o que vai ser, né? Qual vai ser o a e qual vai ser o b. Pois bem, o coeficiente angular eu já sei, né? Que é aqui, ó, o termo que acompanha o x, é 60. Então meu a é igual a 60 ali. Então já vou ter aqui que f de x é igual a 60x mais b, né? 60x mais b. E esse b eu vou obter como? Eu já tenho aqui, ó, o valor da função para quando x é 2,5, né? 2,5 horas dá R$ 195. Então eu sei que a minha f de 2,5 é igual a 195. Portanto, basta substituir. Então 195 é igual a 60 vezes 2,5. Beleza? Ó, f de x, 195, 60, e o valor do x ali é 2,5. Mais o b, que no caso aqui dessa função ele representa como p, né? Mais o p, agora eu vou calcular o valor do p. Então vai dar 195 igual aqui, ó, a 60 vezes 2, que dá 120. 60 vezes meio é a mesma coisa que 30, metade de 60. 120 com 30 dá 150, né? Mais p. Logo aqui o p, ele é igual a 45. Tá aí, então. Então é 60x mais 45. A lei de formação dessa função, né? 45. Agora ele pede para a gente esboçar esse gráfico. Vamos esboçar esse gráfico então aqui. Para isso eu desenho o eixo do y, o eixo do x, e aí posso já fazer o esboço. Tá? Aqui está o zero. Eu sei que esse gráfico vai cortar o eixo do y exatamente no ponto 45. Vou botar aqui assim, né? 45. Ele é um gráfico crescente e muito crescente. Vai ter uma inclinação sinistra aqui da reta, né? Mas aí, como eu vou desenhar em escala isso daqui, então vai ficar da seguinte forma. Quando o x for 1, tá? Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 60 mais 45, que dá 105. Vou botar o 105 aqui em cima. 105. Vai ficar aqui assim, né? Nesse pontinho. Então o gráfico vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Vai ter esse aspecto. Ele não vai ter aqui a parte negativa. Por quê? Porque o camarada ele não pode trabalhar uma quantidade negativa de horas. É ou não é? Então vai sempre partir daqui, ó. Vai partir daqui, sempre crescente nessa forma aqui. Agora vamos lá, a letra B pede o seguinte, ó, o tempo máximo em que o técnico pode fazer um serviço para um cliente que dispõe de R$300. Então, apagando aqui, vamos lá, para a gente calcular a letra B, né? Se o cliente dispõe de R$300, esse é o valor, né? A f de x aqui é igual a 300. E eu tenho que calcular exatamente o valor do x, que é o tempo máximo nesse caso. Então, eu vou substituir 300, vai ser igual a 60x mais 45, né? Que era o valor daquele P ali, 45 aqui, né? A gente calculou. Isso vai dar uma equaçãozinha do primeiro grau, né? 300 menos 45, né? Porque esse número vai passar para cá subtraindo. Isso vai dar 255 igual a 60x. Agora é só efetuar a divisão, né? Esse 60 passa dividindo, então x ele é igual a 255 dividido por 60. Efetuando a divisão aqui, vou fazer aqui do lado, ó, 255 dividido por 60,
vai ser 4, né? Ó, 255 por 60 vai dar 4. 4 vezes 60 dá 240, sobra 15. Se eu for continuar a divisão, aqui daria 4,25, tá? Que é a mesma coisa que 4 horas e 15 minutos. Beleza? Esse aqui, no caso, é o tempo máximo. Então resolvemos aí esse probleminha. Vamos para mais um? Esse aqui é o nosso último exercício, tá? Então considere a função f de r em R definida por f de x igual a menos 2x mais 3. Esboce o gráfico da função. O gráfico dela vai ser o seguinte, ó. Aqui eixo do y, eixo do x, aqui está o 0. Eu já sei que esse gráfico vai cortar o eixo do y no ponto 3 aqui, né? Então, 1, 2, 3, por aqui assim. E a raiz dessa função? Já que eu tenho que estudar o sinal, né? A letra B, é bom que eu calcule a raiz dessa função. É ou não é? A raiz dessa função é quando f de x é igual a 0. Então vamos lá. Menos 2x mais 3 igual a 0. Só resolver essa equaçãozinha. Menos 2x igual a menos 3. Então x é igual a 3 sobre 2 positivo, já que vai ficar menos dividido por menos, que dá mais, né? Então 3 dividido por 2. 3 sobre 2. Isso dá 1,5. O 1 está aqui. O 2 está aqui, então a raiz vai ser bem por aqui assim, né? Vai ser por aqui assim o 3 sobre 2. E esse gráfico, como a gente está percebendo, ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Tá aí, vai fazer esse movimento. Agora perceba que a letra A já foi feita. Então basta a gente fazer agora a letra B, estudar o sinal. Essa função aqui, ela vai ser positiva aonde? Aqui, né? À esquerda da raiz, certo? Porque o A é negativo dela, repara que o A aqui é negativo, certo? Então ela é uma função decrescente. Então, para valores menores do que a raiz, aqui, eu vou ter que a minha f de x é maior que 0. Portanto, eu posso dizer aqui, ó, que a f de x ela é maior do que 0 se o x for menor do que 3 sobre 2. É ou não é? Olha aí. Beleza? E a função ela vai ser negativa para valores aqui maiores do que a raiz. Você percebe que quando eu pegar valores maiores que a raiz, o gráfico ele vai estar sempre abaixo do eixo do x, ou seja, negativo. Então, eu posso dizer que a f de x ela é menor do que 0 se o x for um número maior do que 3 sobre 2, que é a raiz, né? Então, isso daí, pura e simplesmente, é estudar o sinal da função. Saber quando a função ela é positiva e quando ela é negativa. Tranquilo, galera? Então, esse vídeo aqui fica por aqui, ó. Fizemos um videozinho bem completo para você entender tudinho de matemática, tudinho da função afim. No próximo vamos resolver algumas questões e vamos juntos, beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.